Aqui é o estudo do uso de beta-bloqueador no pré-operatório como profilaxia para evento isquêmico cardiovascular. Foi o estudo inicial, onde começou-se a se ver que o beta-bloqueador é um dos principais eventos profiláticos para evento isquêmico. Esse estudo teve 112 pacientes, todos os pacientes eram candidatos a cirurgias vasculares. Usou-se bisoprolol de 5 a 10 miligramas. Eles entraram com bisoprolol uma semana antes da cirurgia. A meta foi uma frequência sempre abaixo de 60 batimentos por minuto e usou o beta-bloqueador até o 30º pós-operatório. Muitas vezes a gente esquece de indicar para o cirurgião continuar o beta-bloqueador e estatina no pós-operatório. E aí a drástica diferença do uso do beta-bloqueador ou não. Não houve nenhum infarto no grupo que usou beta-bloqueador nos primeiros 30 dias. Apenas 3% de morte, de óbito nesses pacientes, 17% no grupo que não usou o beta-bloqueador. No total, quando a gente vê morte e infarto, 34% dos pacientes que não usaram o beta-bloqueador contra apenas 3% dos pacientes que usaram o bisoprolol. E aí, todo mundo lá começou a usar beta-bloqueador em larga escala para todos os pacientes que iam de risco intermediário e alto risco, que iam ser submetidos a cirurgias. Até que veio o pós-trial, com 8.351 pacientes, que ele usou o metoprolol no pré-operatório imediato. O paciente ia ser submetido à cirurgia, em torno de 2 a 3 horas de média, ele já entrava com beta-bloqueador. E aí foi um alarme para a sociedade, porque houve um aumento da mortalidade nesse estudo com o uso de metoprolol no pré-operatório imediato. A primeira dose que ele usava de metoprolol era de 100 miligramas, sempre com a meta, assim que o paciente atingia uma pressão arterial sistólica acima de 100, ou uma frequência cardíaca acima de 50, ele já começava a dose do metoprolol. A média foi de 2 horas antes da cirurgia, uma dose alta de metoprolol, 100 miligramas, independente se o paciente tinha pressão arterial sistólica um pouco acima de 100 ou a pressão arterial sistólica muito acima de 100. O paciente, assim que saía do pós-operatório imediato, eles nas primeiras 6 horas, ele media a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Caso a pressão arterial sistólica tivesse acima de 100 ou a frequência cardíaca acima de 80, ele administrava mais uma vez uma dose alta de metoprolol, 100 miligramas, e assim ia fazendo em um dia, em 24 e 24 horas, uma dose de 200 miligramas de metoprolol. Essa foi a grande crítica do estudo, e por isso que houve aumento da mortalidade. Porque, na verdade, eles estavam induzindo a pressão arterial sistólica muito baixa nesses pacientes com alta dose de metoprolol. E os críticos falam que os pacientes, muitos deles tinham isquemia. Eles morreram mais de AVC isquêmico. Na verdade, o que se diz é que eles tiveram a encefalopatia anóxica, a encefalopatia isquêmica, e não por episódio tromboembólico. Porém, quando a gente vê infarto e o endpoint primário, a gente vê que o beta-bloqueador mesmo assim melhorou, teve menos eventos de infarto no endpoint primário, que juntava morte, infarto ou AVC. Porém, a morte total no grupo que usou AVC, o grupo que usou metoprolol, a morte total foi maior. Então, o que é que a segunda diretriz fala com o uso de beta-bloqueador no pré-operatório? A gente deve usar com segurança. O início tem que ser o mais precoce possível e manter por 30 dias no pós-operatório. As doses devem ser baixas, titulando progressivamente até que a frequência cardíaca atinja 55 a 65 batimentos por minuto. E evitar sempre a hipotensão. Pressão arterial sistólica abaixo de 100, a gente deve evitar o beta-bloqueador. Frequência cardíaca abaixo de 50, pressão arterial sistólica abaixo de 100, suspender temporariamente e reavaliar o retorno da medicação numa dose menor e não na mesma dose que ele vinha usando. E a eficácia do beta-bloqueador, o benefício é sempre associado à frequência cardíaca e não à pressão arterial. E obviamente a gente deve administrar o beta-bloqueador, indicações precisas e respeitar sempre as contraindicações do fármaco.
Já o uso de estatina no pré-operatório. Ele começou com esse trabalho aqui do Durazo, aqui publicado na revista de cirurgia vascular, em 2003. E o que se observou é que ele usou estatina e versus placebo em todos os pacientes em qualquer tipo de cirurgia, seja ela de baixo ou de alto risco. E o que houve foi uma redução dos eventos cardiovasculares no grupo que usou a estatina, nesse caso aqui a atorvastatina. Nesse grupo aqui, por conta que as cirurgias, muitas delas eram de baixo risco, os eventos, mesmo no grupo do placebo, os eventos isquêmicos foram baixos, em torno de 0,28%. O grupo que de estatina foi em torno de 0,09% de evento isquêmico cardiovascular. E aí, o que é que eles fizeram? O próximo trabalho que eu vou citar é o de CRISE 3. Eles pegaram em cirurgias de alto risco e pacientes de alto risco. Todos os pacientes eram de alto risco e metade deles usaram fluvastatina 80 mg, outra metade usou o placebo. E o que você observou? Nesses pacientes de alto risco, houve uma diminuição na incidência, na verdade, de metade dos eventos isquêmicos cardiovasculares. 10%, em torno de 10% dos pacientes que usaram placebo teve evento isquêmico cardiovascular no pós-operatório, quando que usaram fluvastatina, metade deles, 5%, teve esse evento isquêmico cardiovascular. Eu não consegui não consegui baixar nenhum trabalho sobre a suspensão da estatina e do beta-bloqueador no pós-operatório, que é algo que a gente esquece muito de falar para os cirurgiões, mas o que eu consegui citado era esse trabalho, mas o que tem citado na diretriz é que estudos mostram que a suspensão destas drogas eleva em até 4 vezes o número de eventos adversos cardiovasculares no período de 30 dias. Ou seja, todos os pacientes que têm indicação de usar estatina e beta-bloqueador, todos devem permanecer com seu uso até 30 dias no pós-operatório. Em vigência que 4 vezes significa 400% de aumento do evento isquêmico. E a AS versus a cirurgia. Isso é a grande briga do clínico com os cirurgiões, muitos deles com o temor de aumentar o sangramento e aumentar a mortalidade e o resultado cirúrgico em vigência da aspirina. Bom, esse estudo é recente, no final do ano passado, onde ele pegou todos os pacientes de alto risco e que iam para cirurgias de alto risco também. Os pacientes, metade usou aspirina, 75 mg, metade placebo. Os pacientes que iam ser submetidos à cirurgia vascular não usaram o AS, não entraram no estudo, porque todos eles usaram o AS de acordo com a recomendação britânica, da Sociedade Britânica de Cirurgia Vascular. Bom, e o que é que a gente viu? Que os pacientes que usavam aspirina, apenas 4 pacientes dos 109 tiveram aumento da troponina, enquanto os pacientes que usavam placebo, 10 pacientes tiveram, que é mais do dobro. Tudo bem que não teve significância estatística. Porém, aqui embaixo a gente já vê que houve significância estatística e apenas 2 pacientes do grupo da aspirina tiveram evento cardíaco maior. Isso inclui morte por parada cardíaca, infarto do miocárdio, arritmia. E 10 pacientes, 5 vezes mais dos pacientes que usaram placebo. A gente vê um fator protetor manter a aspirina nesses pacientes. Com relação a eventos cerebrovasculares, 3 pacientes do grupo da aspirina contra 10 pacientes do grupo do placebo. A gente vê a importância de manter a aspirina, mesmo com toda essa briga com os cirurgiões. E o que é que os cirurgiões falam? Eles têm um medo do sangramento. E aí, quando a gente foi ver o sangramento desses pacientes, o grupo da aspirina, apenas 2, nenhum teve significância estatística, apenas 2 pacientes tiveram que reoperar por sangramento, por manter o sangramento no pós-operatório, nenhum no grupo placebo, porém, sangramento maior, nenhum deles tiveram. Tá? E se a gente for, quando vai ver aqui a transfusão de plasma, o grupo que recebeu placebo teve uma transfusão de plasma maior do grupo que recebeu aspirina. Então, esse é um trabalho bem importante para nós clínicos quando a gente for argumentar com os cirurgiões. A dupla agregação plaquetária, principalmente aqueles pacientes que têm estentes implantáveis, que teve evento isquêmico recentes e precisam ir para a cirurgia. Mas o que tem citado na diretriz é o seguinte,
obviamente aumenta os riscos de sangramento, 30 a 50% de aumento de risco para os pacientes que são submetidos a cirurgias com a dupla antiagregação. Esses pacientes que estão em vigência da dupla agregação plaquetária geralmente estão no estado mais pró-inflamatório, mais pró-tromboembólico, devido ao evento isquêmico recente, e, portanto, tem maior risco de trombose de estente se essas drogas forem suspensas. A morbimortalidade perioperatória nos pacientes que tiram os antiagregantes, eles têm em torno de 35% de trombose de estente no intraoperatório e uma mortalidade de 20 a 40% nesses pacientes. Então, qual é a recomendação para os pacientes que estão em vigência de dupla antiagregação? Se esses pacientes precisam ir para a cirurgia, a gente vai suspender o clopidogrel, exceto cirurgias de baixo risco de sangramento. Porém, sempre que possível, evitar que esses pacientes vá para a cirurgia e respeitar sempre o período necessário da dupla antiagregação pós-estente. Quais são os intervalos que esses pacientes que são submetidos a angioplastia ou cirurgia de revascularização, quais são os intervalos que a gente deve respeitar para que ele vá para outra cirurgia que não seja cardíaca? Os pacientes que submeteram a angioplastia sem estente, o intervalo mínimo de 7 dias, o intervalo ideal de 14 dias. Os pacientes que foram submetidos a estente convencional, a gente deve respeitar o intervalo mínimo de 14 dias, porém com o ideal de 1 mês e meio. Os pacientes que foram submetidos a estente farmacológico, o intervalo mínimo de 1 ano. Isso sempre lembrou que esses pacientes têm que usar antiagregação plaquetária dupla por 1 ano. E o intervalo ideal é indefinido, não tem estudo sobre isso. Os pacientes que foram submetidos à cirurgia cardiovascular, a gente tem um intervalo mínimo, aí vai de acordo com as condições clínicas do paciente, mas o intervalo ideal não menor do que 1 mês, para esses pacientes serem submetidos a outro tipo de cirurgia. Esse estudo aqui, o estudo CARP, ele foi ver os pacientes que tinham indicação de revascularização miocárdica, porém, eles também tinham indicação de serem submetidos a outro tipo de cirurgias. O que é que ele fez? Ele pegou metade dos pacientes e realizou a revascularização miocárdica no pré-operatório. A outra metade não realizou a revascularização miocárdica, apenas tratou clinicamente. E o que foi visto nesses pacientes? Um aumento discreto da mortalidade e do infarto no grupo que foi revascularizado no pré-operatório. Quase que igual, mas a mortalidade dos pacientes que foram revascularizados foi de 23% e de infarto de 14%. Os pacientes que foram tratados clinicamente, mortalidade de 22% e de infarto de 12%. A grande crítica para esse estudo é que esse estudo excluiu os pacientes graves, que tinham outras comorbidades, tipo renais crônicos, tipo DPOcíticos, tipo isquêmicos graves, com a área de isquemia mais de 20%, eles excluíram desse estudo. Aí veio o estudo, então, passa por favor, de CRISIS 5, que ele pegou só pacientes com alto risco. Paciente vasculopata periférico, pacientes que tinham AVCs prévios, renais crônicos, e iam ser submetidos a cirurgias também de alto risco. 101 pacientes foram submetidos a cirurgia vascular no pré-operatório, e eu não lembro, mais ou menos 108, 109 pacientes não foram submetidos, foram tratados clinicamente no pré-operatório. O que é que se viu? O grupo que foi submetido à cirurgia de revascularização no pré-operatório, houve um aumento da mortalidade e de infarto nos primeiros 30 dias e após 1 ano também, com uma curva até bem separada. Tudo bem aqui, quando a gente vai ver 1 ano, essa curva fica um pouquinho mais convergente, mas há um aumento significante dos pacientes que foram submetidos à revascularização miocárdica.